João capítulo 6, quero ler o versículo 22 em diante, que diz assim, amém? Todos acharam? Amém. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido só. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Para este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. E disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o comer do pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia! Pai, em nome de Jesus, nós queremos continuar na presença do Senhor em oração, Senhor. Pai, nos dá a mesma direção, a revelação da Tua palavra, Senhor. Queremos, ó Pai, descansar no Senhor nessa noite. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor, de uma forma, Senhor, que traga em nós convicção das nossas ações, para as nossas atitudes, ó Pai. Senhor, queremos ser guiados e direcionados por esta palavra. Não estamos aqui nessa noite somente para o encontro, Senhor, ou porque é ceia. Estamos aqui, Senhor, para buscar ao Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, para sermos, ó Deus, ministrados pelo Senhor e pelo Teu Espírito Santo, Pai. Por isso nós queremos declarar que estamos seguros em Ti, Senhor, e em Ti temos a confiança. Senhor, em Ti estamos confiantes, ó Pai, no mundo que há de vir, Senhor. Nós confiamos no Senhor e cremos no Teu poder, ó Pai, que opera milagres, realiza maravilhas, mas que nos leva, Senhor, para o céu. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Deus, por este momento de comunhão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a este lugar em paz, e que agora o nosso coração se aquete para receber a Tua palavra, Deus. Que o nosso coração descanse em Ti nesta hora, porque é nos Teus braços, ó Deus, que nós temos segurança. É, Senhor, em Ti que temos a confiança da segurança diária, ó Deus. Aleluia. Diga assim comigo, Senhor, seguro eu estou nos Teus braços. Vamos declarar aquela parte desse cântico, em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Sabe cantar essa parte? Não tem no telão, então
você vai cantar segundo o relacionamento que você tem com Deus, segundo a intimidade que você tem com Deus. Vai declarando isso. Se você puder fechar os teus olhos e declarar isso em teus braços, pode cantar alto, não precisa sussurrar, pode cantar um pouco mais alto. Diga: em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços, em teus braços é o meu descanso, em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Nosso relacionamento com Deus muitas vezes se limita a uma ordem, a uma direção. Pode ser, Senhor, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Amém. Aleluia. Você descansa nos braços de Deus? Bom, eu quero falar nessa noite a respeito de um relacionamento com Deus, de uma vida com Deus, de uma vida de intimidade com Deus. Estava lendo esse texto aqui e fala a respeito de Jesus ser aquele que nos sacia a fome e a sede. Ele fala: eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim não terá fome, e eu sou a água da vida, aquele que beber de mim não terá sede. Ou seja, Jesus está falando: olha, eu sou suficiente para você, eu sou suficiente para tudo aquilo que você precisa, eu sou suficiente para tudo aquilo que você necessita. Se você viver na dependência, na minha dependência, você não vai precisar de mais nada. Se você viver na minha dependência, você vai ser completamente satisfeito diariamente. Se você viver na minha dependência diariamente, os seus anseios, os seus medos, os seus questionamentos, todos serão sanados por mim, porque eu sou suficiente para você. O que comer de mim não terá fome, o que beber de mim não terá sede. E eles disseram para Jesus aqui nesse texto: Senhor, mas é um povo que vem atrás do Senhor por causa dos sinais, por causa das maravilhas. Tem um povo que vem atrás do Senhor por causa daquilo que o Senhor pode dar a eles. Há um povo que está andando e buscando ao Senhor por um interesse, por algo que lhes satisfaça momentaneamente. E o que me chama a atenção nesse texto, aqui no versículo 28, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Como está a tua vida no que diz respeito ao relacionamento com Deus? Deixa eu te dar uma boa notícia, mas junto com esta uma má notícia. O fato de você estar aqui na igreja hoje, numa noite de ceia, não significa que você vai para o céu. Você pode estar aqui hoje, você pode estar participando do culto ao Senhor,
Você pode ter adorado ao Senhor, ter ofertado na casa do Senhor, ter trazido suas primícias no altar de Deus. E mesmo assim, ao término deste culto, se você morrer, você entra no inferno. Porque o que nos leva para o céu, e esta é a maior preocupação da igreja, é ir para o céu. Ou não diria a maior preocupação, mas talvez a maior expectativa da igreja, é ir para o céu. Sim ou não? Por mais que não queremos falar de morte, por mais que não queremos tocar muitas vezes neste assunto, mas a nossa grande expectativa é viver a eternidade com Deus. A nossa grande expectativa é viver para sempre com o Senhor na glória. E esses dias eu e minha esposa nós estávamos conversando sobre a palavra de Deus, e estávamos falando a respeito do relacionamento que cada um tem com Deus. Que o que me leva para o céu, ou o que vai me levar para o céu a partir do momento que eu deixar de habitar nesta terra, não é a minha frequência à igreja, não é o quanto eu dizimei, ou quantas coisas eu dei aos pobres, ou quantas coisas eu fiz pelo meu próximo, mas o meu relacionamento com Deus, isso que me levará a morar eternamente com Ele na glória. Por isso que Deus trouxe uma preocupação ao meu coração a respeito do nosso relacionamento com Ele. A cada dia nós estamos nos relacionando menos com as pessoas. Às vezes quando fala assim, fala aí a paz do Senhor para 4 irmãos que está do lado aí seu. Irmão, hoje o Geraldo está filmando dali para cá, mas qualquer dia eu vou falar para o Geraldo filmar daqui para lá para você ver a cara de alguns. Tem uns irmãos que soltam até um putz. De novo. Falar para o irmão que está do lado. Caramba. Parece que é um peso, né? Tá com a pessoa do lado. Não. Se eu falar aqui, irmão, fala aí para o seu irmão. De novo. Parece que é um jugo, é um fardo pesado estar na igreja, sentado do lado de alguém que talvez nem veremos amanhã. E aí os pastores às vezes falam, não, você teria que ser espontâneo, cumprimentar as pessoas, mas não. Nós chegamos, sentamos na nossa cadeira, olhamos para a nuca do irmão, né? E por sobre a nuca enxergamos o altar, e é este o conceito de relacionamento com Deus que nós temos. E aí se perguntarmos, irmão, você tem um relacionamento com Deus? Tenho. Eu fui à igreja domingo, dei uma oferta lá, dei meu dízimo lá, cantei 3, 4 louvores lá, eu estava lá, então eu tenho um relacionamento com Deus. Isso não é relacionamento com Deus. Diga para o irmão do seu lado, isso não é relacionamento com Deus. Jesus, ele não se preocupava muito, porque as pessoas o seguiam. Ele sabia que relacionamento ele tinha com poucos, que a grande maioria das pessoas que seguiam ele estava em busca de algo, não estava em busca de um relacionamento com ele. Jesus sabia que o tempo que ele caminhou na terra, as pessoas estavam em busca do que ele podia dar a elas, não de quem realmente ele era para elas. Jesus ele tinha plena consciência disso, e isso despertava nas pessoas que estavam à volta dele o questionamento: Jesus, o cara só veio atrás do Senhor porque ele quer comer. Não tem problema, eles vêm pelo pão que sacia, mas a alegria seria se eles viessem por quem eu realmente sou. Então o que nos vai levar para o céu um dia não é o que nós vivemos aqui, na questão de frequência de culto, na questão de leitura somente da palavra de Deus, mas fala a respeito de um relacionamento com Ele. E a cada dia nós estamos vivendo e nos fechando no nosso mundo. As redes sociais nos afastam um dos outros. Pode parecer que talvez isso tenha sido criado para aproximar umas pessoas das outras,
mas na verdade, essas redes sociais, elas estão a cada dia nos afastando mais uns dos outros. Porque nós nos fechamos no nosso celular, no nosso computador, no nosso tablet, no nosso iPad, nos fechamos naquele mundo, porque agora nós temos, não preciso mais me abrir ao mundo, porque eu tenho o mundo nas minhas mãos. E às vezes olhamos para a pessoa aqui na igreja, não damos um abraço nela, e chega em casa, manda um e-mail, um WhatsApp para o irmão. Mas por irmão, dando tempo da gente conversar, não queria dar um abraço no irmão aí manda um monte de carinha, né? Um monte de emoticons lá, né? Para a pessoa. Puxa, não tivemos tempo, mas por que não tivemos tempo? Se estávamos aqui. Mas é porque às vezes a pressa é tanta de nos isolarmos novamente que ela fala assim, amém. Preciso me isolar, voltar ao meu mundo. Já estive no meu momento de relacionamento. E Jesus sabia que havia muitas pessoas assim atrás dele, seguindo ele pelo que ele podia dar. E isso em momento algum me incomodou. Se eles estão vindo atrás de mim pelo que eu posso dar, eu vou continuar dando. Eu vou continuar curando o cego, curando o leproso, curando o surdo, ressuscitando o morto. Eu vou continuar realizando tudo isso. Mas essas pessoas, diariamente ou constantemente, continuarão com fome. Porque elas não estão comendo de mim, que sou o pão que sacia. Elas estão comendo do pão que é matéria, que eu multiplico. E aí elas vão ter fome de novo, porque o coração delas não está em mim, o coração delas está no pão para o alimento. E aí ele diz assim, eles trabalham, ou trabalhar não pela comida que perece. E ele dá um conselho, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. E ele diz aqui assim no versículo 32, disse-lhe pois Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E ele disse, eu sou o pão, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. João capítulo 4, ele encontra com uma mulher à beira de um poço, e ele diz para a mulher, olha, se você tiver um relacionamento comigo, jorrará de dentro de ti uma fonte para a vida eterna, e você não mais terá sede. Por que o mundo, e isso muitas vezes a igreja, ela está com uma fome, uma necessidade diária desse cuidado de Deus, porque ela não tem tido esse relacionamento com Ele. E aí há uma necessidade diária de comer do pão. E ele está dizendo assim, olha, tenha um relacionamento de intimidade comigo. Amém? Você pode dizer isso, Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Não só da boca para fora, Senhor, eu quero ter certeza quando eu ouvir a tua voz, é o Senhor falando comigo. Isso é intimidade. Quando eu conheço a voz de Deus, as minhas decisões, elas são guiadas por esta voz. Quando eu ouço a voz de Deus, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor, Ele está comigo. Quando eu tenho este relacionamento com Deus de intimidade, buscando quem Ele é, não o que Ele pode me dar, e eu não julgo, eu não posso criticar as pessoas que buscam Jesus pelo que Ele pode dar, porque um dia eu fui assim, mas hoje há uma luta constante no meu coração, dizendo, Senhor, se eu estiver na bênção, eu glorifico ao Senhor, se eu estiver passando por prova, eu vou continuar glorificando o Teu nome, porque o meu amor, o amor que eu tenho pelo Senhor não está no meu carro, não está na minha casa, não está na minha roupa, não está no saldo da minha conta bancária, não se resume ao culto desta noite. O amor que eu tenho pelo Senhor, ele já é eterno. Então eu não vejo a hora de chegar na casa de Deus e buscar e estar com o Senhor, e buscar
buscar ouvir o Senhor falar comigo. Abra sua Bíblia comigo, aí no livro de João mesmo, no capítulo 4. Olha o que Jesus, ele encontra com uma mulher. E talvez já tenha declarado isso há muitas vezes. Mas isso que muitas vezes é o nosso problema. Nós declaramos a palavra, nós falamos da palavra, nós falamos da Bíblia. E eu não quero ter um relacionamento com a Bíblia. Eu quero ter um relacionamento com o Deus da Bíblia. Amém? Eu não quero só conhecer a Bíblia, ou só conhecer a palavra de Deus, porque a letra, ela não gera em mim vida, mas eu quero ter um relacionamento com o Senhor, que é o Senhor de todas as coisas. E aqui em João capítulo 4, ele diz assim, ele encontra com a mulher, e ele fala assim no versículo 9, disse depois a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria o quê? Água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tem água viva? E és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que bebe desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Aleluia! Olha o pensamento dessa mulher, é o pensamento de muitas pessoas dentro da igreja hoje. O pensamento dessa mulher samaritana é o pensamento de muitas pessoas que estão aqui nessa noite. A começar de mim mesmo. Muitas vezes nós falamos, Senhor, esta água aqui é a água que sacia. As coisas desta terra são realmente aquilo que saciamos. Ela fala assim, como sendo, no versículo 9, mas nós lemos, como sendo tu judeu me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana. Quantas vezes nós nos limitamos às coisas palpáveis? O dízimo e a oferta, ele é um assunto muito polêmico ainda dentro da igreja. Passa ano, sai ano, entra ano, as pessoas não conseguem entender o que é dizimar e ofertar na casa do Senhor. Porque elas têm um conceito, segundo o curso deste mundo, de que o dinheiro é mais importante do que Deus. E se eu der parte do meu dinheiro à igreja, eu vou usar o dízimo só como exemplo, mas se eu der parte do meu dinheiro à igreja, vai me fazer falta. E às vezes muitas pessoas dizem assim, talvez você já tenha ouvido isso, Deus não precisa de dinheiro. Já ouviu isso? Ela diz assim para Jesus, Senhor, sendo tu, como o Senhor vai me pedir água? E quantas vezes nós falamos assim, mas Deus quer pedir dinheiro? Quem é Deus para pedir dinheiro? Deus é dono de todas as coisas. Isso é papo de pastores, isso é papo de igreja, papo de instituição. Deus não precisa do dinheiro. O meu dízimo eu dou aos pobres, o meu dízimo eu dou ao necessitado, ou o meu dízimo eu dou quando me dá vontade. E aí Jesus olha para essa mulher, como muitas vezes ele olha para nós e ele fala assim, você não consegue discernir aquilo que é do Espírito. Porque o apóstolo Paulo diz que o homem espiritual, ele discerne aquilo que é espiritual. E as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. E Jesus não estava falando com aquela mulher segundo as coisas dessa terra, mas ela levou aquela conversa para aquilo que ela estava vivendo. E ela fala, Senhor, como o Senhor vai pedir água para mim? Não tem nenhum baldinho para tirar água. E ele fala assim, mas não é dessa água que eu estou falando. Eu estou falando de uma água que sacia para sempre.
Eu estou falando com você de algo que vai te saciar diariamente, constantemente. E às vezes nós nos limitamos no nosso pensamento humanista, dizendo assim: Senhor, entregar dízimo, isso é tão pouco, o Senhor nem precisa do meu dinheiro. E Jesus fala assim: mas você não está entendendo princípios e valores expressos na minha palavra. Eu não estou falando de um princípio somente financeiro, mas estou falando de valores e princípios eternos. Então nós precisamos buscar ser mais íntimos de Deus para entender o que Ele está falando conosco. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso de mais intimidade com Deus. Sabe, eu conheço algumas pessoas aqui, poucas eu conheço a fundo e uma eu conheço intimamente. A minha esposa, o meu tom de falar, o meu modo de olhar, ou a minha expressão facial no dia, demonstra o meu estado naquele dia. Só dela olhar para mim, ela sabe como que eu estou naquele dia. Porque é um relacionamento de intimidade entre eu e a minha esposa. E muitas vezes não é esse relacionamento de intimidade com o Senhor e nós. Nós achamos que precisamos ficar falando para Deus todo dia: Deus, eu não estou bem. Deus, eu não estou legal. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado assim: Deus sabe quando você não está bem. Deus sabe quando você não está legal. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz que eu tenho que bater na porta e eu vou ser insistente e eu vou pedir diariamente. Sim, mas se você come do pão da vida, que te sacia diariamente, bebe da água da vida, que te sacia diariamente, você entende que este Deus te conhece intimamente e que sabe das suas necessidades, das suas aflições. Essa semana eu passei um momento com Deus íntimo, eu e Deus. Era eu e minha esposa, mas teve um momento que foi eu e Deus. Eu estava orando ao Senhor essa semana por algo, e eu vou confessar para você que chegou no meio da semana, eu tinha condições de fazer o que eu precisava com a minha própria força. Eu tinha condições, segundo o meu entendimento, segundo os meus conhecimentos, em buscar ajuda para o que eu precisava, humanamente dizendo. Mas, irmão, eu quero testemunhar para você que eu venci. Essa semana eu consegui depender de Deus. Eu fiquei assim: eu vou fazer, e eu falei assim, a minha carne falava assim: faça. E eu falei: Deus, eu não vou fazer, eu vou depender do Senhor. Mas a minha alma gritava: você faça. E eu dizia no meu espírito, e meu espírito dizia: dependa de Deus. E a minha alma dizia: vai lá e faça, porque você sabe como fazer. Eu falei: mas nessa semana eu quero depender de Deus, eu não vou fazer. E aí eu cheguei a um ponto, não era pecado nada, fica tranquilo, mas eu cheguei a um ponto de fazer o que eu precisava com a minha força. E nos quartos eu falei: não, Deus, eu vou depender. Se o Senhor me abençoar, amém. Se o Senhor me abençoar, se acontecer, amém. Se não acontecer, eu fui dormir, irmão. Não vou dizer para você que eu fui dormir em paz. Eu virava na cama e ficava pensando: Deus, o Senhor precisa fazer, Deus. Mas lá dentro de mim assim: você é um bobo, né? Vai lá, dá um telefonema, você resolve a sua situação. Eu falei: meu Deus, eu não vou fazer. E aí eu acordei na sexta-feira e eu falei: Deus. E Deus falou assim: irmão, como é difícil depender de Deus. Como é fácil depender de Deus. E como é difícil depender de Deus. Porque às vezes a nossa alma, né, fica gritando: vai, faz do seu jeito, que você sabe como fazer, você sabe realizar, você sabe criar um meio para que algo aconteça. E aí Deus fala assim: para e espera, deixa eu fazer por você. E eu fiquei assim, acordei sexta-feira, falei: Deus, eu preciso de um milagre, é hoje.
Eu já tinha pensado 1000 coisas. E eu posso testemunhar para você que na quinta-feira eu ministrei o dízimo e oferta. E na hora que eu estava ministrando o dízimo e oferta, eu estava falando algo com Deus. E aí, para resumir, não vou contar tudo aqui, mas para resumir, sexta-feira Deus liberou o que eu precisava. Aí eu disse assim, e Deus falou assim para mim assim: sou eu que cuido de você. Para, descansa, aquieta o teu coração. E aí o que eu precisava, para o que eu precisava, eu nem precisei. E o que eu precisava ficou guardado, que eu não precisei. Porque o cuidado de Deus excedeu o meu entendimento. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20: ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo tudo aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Ou seja, quando eu tenho um relacionamento íntimo com Deus, Ele cuida de mim nos mínimos e nos mínimos detalhes. E Deus sabe quais são os meus anseios, as minhas ansiedades, as minhas preocupações. Diga para o irmão do seu lado: irmão, descansa. Deus está cuidando de você. Aleluia. Jesus disse assim: olha, para essa mulher samaritana, você está preocupado com um baldinho? Como que eu vou pegar água do poço? Que pensamento pequeno. Ela olha para Jesus e fala: senhor, tem um baldinho para pegar água, o poço é fundo. Ele diz para você: você está preocupado com um baldinho? Eu tenho para te dar uma fonte que jorra. Eu tenho para te dar algo que vai jorrar uma fonte dentro de você, que é para a vida eterna. Você nunca mais vai ter sede. Quantas pessoas hoje estão preocupadas com um baldinho? Ai, Senhor, eu preciso do baldinho. Ai, Senhor, eu preciso tanto de uma coisinha. Ai, Senhor, é tão fácil. Irmão, Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você tem pedido ou pensado. E Ele diz assim: olha, não me busque pelo pão que perece. Não me busque pelo que eu posso te dar, porque eu faço prova, diz o Senhor. Eu provo para você diariamente que sou eu que cuido de você. Quantos testemunhos você pode contar do cuidado de Deus na sua vida? Seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área espiritual. Mas por que ainda nós continuamos com medo do amanhã, se sabemos que Deus cuida do amanhã? Porque continuamos preocupados com o dia de amanhã, se nós sabemos que o Senhor cuida do dia de amanhã. Esses dias uma pessoa me perguntou, nesse final de semana, me perguntou a respeito do meu futuro. O que você pensa a respeito do seu futuro? Eu falei assim: o que a Bíblia diz, que o meu futuro está nas mãos do Senhor. Não, mas você precisa pensar a respeito do seu futuro. Sim, eu preciso ser um homem precavido a respeito do futuro, mas eu preciso confiar que o meu futuro pertence a Deus. Diga assim comigo: eu preciso ter um relacionamento com Deus, e todas as minhas preocupações vão cessar, toda a minha ansiedade vai cessar, porque eu sei quem é Deus. Você tem um relacionamento íntimo com o seu esposo, com a sua esposa, quem é casado? Eu tenho um relacionamento de intimidade com a minha esposa. E a minha esposa, ela faz uma oração, né? Acho que ela aprendeu no livro A Mulher, o Poder da Esposa dela, né? Uma coisa assim, né? Ela sempre ora: Senhor, que meu marido seja fiel ao Senhor, porque se ele for fiel ao Senhor, ele será fiel a mim. Não adianta ficar orando: Senhor, que meu marido seja fiel a mim, meu marido seja fiel a mim, porque a fidelidade de homem para homem,
Hoje não tem mais negócio do fio do bigode, né? Hoje não existe mais essa palavra. Então é mais fácil a gente confiar em Deus. E essa oração mais certeira, que meu marido seja fiel, agora minha oração é a mesma, que a minha esposa seja fiel ao Senhor, porque se ela for fiel ao Senhor, eu estou com boi na sombra. Então eu posso sair da minha casa 8 horas da manhã, chegar 10 horas da noite. Hoje com o advento do WhatsApp, né, a gente é monitorado quase 24 horas, né? Mas vamos supor que não existisse o WhatsApp, minha esposa não ia ficar me ligando. Onde você está? Eu não vejo, com quem que você está? Tira uma foto aí, faz uma selfie aí para mostrar como você está. Porque ela confia no que eu falo. Isso é um relacionamento de confiança. E o meu relacionamento de confiança, eu não preciso ficar falando para Deus: Senhor, o Senhor está aí? Senhor, o Senhor está aqui? Olha, Senhor, o problema, o Senhor está nesse problema. E Deus fala: eu estou cuidando. Senhor, então tira uma selfie com o problema para mim, ver se o Senhor está no negócio mesmo. Nós desconfiamos de Deus porque as coisas não acontecem a hora que nós queremos, no momento que nós desejamos ou da forma que esperamos que aconteça. E nós duvidamos: Senhor, será que o Senhor está mesmo? Ele diz assim: poxa, mas se você tivesse uma intimidade comigo, você confiaria em mim. Exato, no Senhor confio, não confio nos homens. Mas ele diz lá no capítulo 6 que nós lemos, volta lá comigo lá no capítulo 6, e vamos ler o versículo 26, que diz assim. Olha, no versículo 22, que nós lemos assim: no dia seguinte a multidão que estava no outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Versículo 24: vendo pois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. As pessoas estavam em busca de Jesus, e achando-o do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus lhes respondeu: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Porque o povo tinha comido a multiplicação dos pães, o povo estava de barriga cheia, falou: vou andar atrás de Jesus, porque se eu tiver Jesus eu não passo fome. Eu vou ficar com Jesus, porque se eu tiver com Jesus eu vou ter um carro bom. Eu vou andar com Jesus, porque se eu tiver com Jesus eu vou ter uma casa boa. Eu vou andar com Jesus, porque se eu tiver com Jesus eu vou ter roupa para vestir e comida para comer. E ele fala: essa multidão está atrás de mim por causa disso. Quantas vezes você já ouviu pregação a respeito de Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem já ouviu essa versão? Não existe essa versão. Não existe em Bíblia nenhuma: as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí tem uns pregadores triunfalistas que dizem: as demais coisas, busque o reino de Deus e a sua justiça, e Jesus vai te dar um carro do ano. Isso está na Bíblia, não? Busque Jesus, e Jesus, você, irmão, vai ter a melhor casa. Isso não está na Bíblia, não. Quer um carro bom? Quem quer um carro bom aí, diga amém? É bom, se ligares na terra, será legal no céu. Quem quer um carro bom aí, diga amém? Se quer uma casa boa, diga glória a Deus. Não diga para o irmão do lado aí: vai trabalhar. Está achando que vai cair do céu? Jesus disse assim: ó, vi Satanás cair como um raio do céu. Então cuidado, que o que cai do céu não é muito bom. Mas era isso que as pessoas estavam: Jesus, eu vim na igreja hoje, estou fazendo uma campanha, porque eu preciso trocar meu carro, Deus. Trocar carro, glória a Deus, é consequência, né? Fabi trocou, né? Mas é a consequência do fruto do trabalho. Você trabalhou, juntou, ou fez novo financiamento, você não comprou um carro, mas foi fruto do seu trabalho, glória a Deus por isso. O Mateus 6,33 diz assim: buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas serão acrescentadas: comida, bebida e vestimenta, que diz lá no versículo 31. Mas nós não ficamos satisfeitos com comida, com bebida e com vestimenta. Nós achamos pouco. Ah, tá bom, comer,
tá? Tenho picanha todo dia. A roupa boa todo dia. Mas estou andando de ônibus, Deus. O Senhor cuida de mim. Estou palavradinho, buscar de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Quando Adão pecou, Deus colocou Adão para fora do paraíso, lá do Éden, e falou assim: vai trabalhar. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Falou por causa da consequência de um pecado. Mas aqui Jesus fala assim: esse povo está atrás de mim por causa do pão, porque é fácil, né? Ninguém foi na padaria buscar. Ninguém foi no mercado buscar e de repente todo mundo tinha pão para comer. O povo estava atrás de coisas fáceis. O povo estava atrás de coisas que vêm de mão beijada. E ele diz assim, lá, olha aí no capítulo 6. Trabalhar não pela comida que perece. Mas ele está dizendo: irmão, é bom você trabalhar, é bom. Mas não trabalhe pensando só nisso, porque tudo isso passa. Talvez você já tenha comprado um carro zero. Aquele gosto de comprar um carro zero, comprei um carro zero. Mas depois que você comprou o carro zero, um mês depois ele deixou de ser zero. Não é assim? Uns 6 meses depois você já está enjoado do carro zero. O que era seu objeto de desejo, seu objeto de oração, se perdeu. Então Jesus fala: você quer trabalhar? Trabalhe não por aquilo que perece, porque tudo isso passa. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu vivo segundo a vontade e o propósito de Deus, e eu procuro agradar a Deus em tudo que eu faço. Esse dia, sábado, eu fui no supermercado, aqui em Mogi. Aí eu estava lá, eu, a minha esposa e a Rebeca. Lá, fila de prioridade, lá. Bebê no colo. Bebê de colo, não é bebê no colo, né? Tem gente que confunde, pega uma irmã de 10 anos de idade no colo e vai pra fila, né? Um dia eu estava na lotérica, um cara chegou numa mulher, a mulher estava com um menino de uns 5 anos no colo. O rapaz falou: senhora, sua fila é aqui. Ah, não, mas eu estou com o bebê no colo. Não, a fila é para bebê de colo, não no colo. Não pegar minha esposa no colo para entrar na fila. Mas eu estava na fila do supermercado. Já tinha uma senhora na minha frente que de longe ela tinha 65 anos de idade. Ela tinha uns 55 no máximo. Com uma fila que dá quase 2 carrinhos. E eu lá, né, esperando. Falei: beleza, tudo bem. Às vezes não aparenta a idade, né? Aí tinha uma menina de uns 25 anos na nossa frente, que também não aparentava estar grávida. E nós. Aí no outro caixa do lado, tinha um cara lá com um iPhone, um relógio desse tamanho, mas relógio Faustão, tomando cerveja na fila. Fila deficiente. E mais 3, 4 jovens na fila deficiente. Eu falei para a mulher do caixa: moça, essa fila aqui não é para deficiente, para idoso, para quem está com bebê? É, mas ninguém respeita. Eu falei: mas vocês têm que pôr ordem. Ai de mim, se falar mais eu apanho. Eu chamo a polícia, faz cumprir a lei, é lei. Aí depois todo mundo estava metendo pau no Lula. Tão corrupto quanto. Então são nas pequenas coisas que vão se rompendo a nossa fidelidade a Deus. É numa fila de supermercado que nós entramos, que não é nosso por direito. Uma vez eu estava no carro de uma pessoa, a pessoa parava na vaga deficiente físico. E eu falei assim: não pode parar aqui, eu sou deficiente. Lógico que não, uso óculos. Isso está de brincadeira comigo, não é possível. Não, sério, eu uso óculos, sou deficiente visual. Puxa vida. Agora também então eu posso parar, porque eu também estou usando óculos agora. Mas aí nós vamos querendo ajustar as corrupções ao nosso modo de viver. E Jesus fala assim: este povo vem a mim com essas pequenas coisas, mas deixa eles. Eu sou o pão da vida, quem quiser comer de mim, não terá mais fome.
Quem quiser viver uma vida de intimidade comigo, vai morar comigo no céu. Aleluia. Quem não ficar preocupado com um baldinho para tirar água do poço, vai ter uma fonte dentro de si que jorra para a vida eterna. Quem fica preocupado com um centavinho ali, não vai ter 1 milhão. Uma pastora minha que ela fala sempre isso, a pastora Paraná: quem não dá valor no tostão, nunca vai ter 1 milhão. Ou seja, quem não cuida das pequenas raposinhas que entram para destruir o nosso relacionamento com Deus. Ah, pastor, você é tão certinho. Não, eu faço um monte de coisa errada também. Mas geralmente nós temos que vigiar: Senhor, que o meu coração se mantenha fiel a Ti. Amém? Que o pão da vida possa saciar a minha fome diariamente. Que a água da vida possa saciar a minha sede diariamente. E eu não preciso de baldinho para ficar tirando água do fundo do poço. O que é esse baldinho de tirar água do fundo do poço? É ficar preocupando com pequenas coisas diariamente. Porque eu confio que Deus cuida de mim nas mínimas coisas. E para encerrar, abra sua Bíblia comigo, lá no Salmo 23. Você já conhece muito bem esse salmo, mas eu quero ler e declarar isso sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Salmo 23. Aleluia. Diz assim no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse, ele não está falando que ele está andando, mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Não que ele estava passando por isso. O salmista está dizendo assim: olha, eu tenho convicção de quem é o meu pastor, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleos, o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos e longos e longos e longos dias. Sabe o que o salmista está dizendo? Olha, a casa do Senhor não é aqui não. Eu habitarei na casa do Senhor, no céu, para sempre com Ele. O Senhor é o meu pastor, não é o dinheiro, não são as preocupações, nada disso tem que cuidar de mim. O que cuida de mim é Deus. Quem cuida de você, irmão, é Deus. Você pode pagar plano de saúde, amigo, nós estávamos até brincando esses dias, né? Você paga plano de saúde de 10 anos, não usa. Aí se parar de pagar, fica doente. Mas por quê? É errado pagar plano de saúde? Acho que não. Se tem condições, glória a Deus. Mas nós colocamos muita nossa confiança nisso. Uma vez eu disse para um amigo meu, ele é corretor de seguros, eu disse assim: acho que eu vou pagar seguro do meu carro. Ele falou: por quê? Ele falou: eu tenho seguro do carro já faz uns, sei lá, 10 anos. Nunca usei. Eu falei assim: como você nunca usou, pastor? Você está aqui dentro da minha casa, está preocupado com o seu carro? Eu falei: não, está lá fora, tem seguro, como foi que você está usando? Se você não tivesse seguro, você estaria saindo daqui 10 minutos lá fora para olhar o carro. E eu falei assim: nunca tinha pensado nesse lado. A gente só acha que usa o seguro na hora da desgraça, na hora que bate, na hora que rouba. Eu falei: não. Na verdade, isso é só um complemento daquilo que você já usa os 365 dias de vigência do seu contrato. E Deus é a mesma coisa, irmão. Em Teus braços eu estou seguro. E não é seguro só quando vem a enfermidade. O salmista fala: ainda que eu andasse, não estou andando, mas se eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria ali comigo. Então eu não temeria mal algum. Aleluia. Ainda que o meu carro fosse roubado, o Senhor está comigo. Ainda que amanhã seja um dia atípico ao meu dia a dia, o Senhor está comigo. Então se coloque em pé, nós vamos orar. Mas tudo isso nós só vamos entender através
através de um relacionamento com Deus. Eu já contei aqui, né, mas eu me lembro de uma entrevista do R.R. Soares com o Jô Soares. E o Jô Soares perguntou para o R.R. Soares assim: será que nós poderíamos falar a respeito do dízimo? Ele disse assim: eu gostaria de não tocar nesse assunto. Não, mas eu queria. Ele falou assim: olha, eu vou falar e você não vai querer entender. Então nós vamos ficar numa polêmica. Podemos mudar de assunto? E achei interessante que o Jô Soares disse assim: não, beleza, muda de assunto, pula o assunto. Por quê? Porque tem coisas que quem não é espiritual, aquela mulher que estava conversando com Jesus não é espiritual. E Jesus estava falando de uma água que jorra para a vida eterna. Ela olha para a mão de Jesus e fala assim: só não tem um baldinho. Senhor, Deus não está te abençoando. Talvez você tenha ouvido isso. Ué, Deus está te abençoando, você é crente, irmão? Cadê seu carro do ano? Uma vez, eu tinha um programa na TV Costa Norte, em Bertioga, um programa ao vivo, de entrevistas, quando eu morava em Bertioga. E naquela época eu havia doado meu carro para a obra de Deus. Peguei meu carro, a chave, documento, entreguei no cesto, fiquei sem carro. 8 meses. E aí surgiu um assunto lá naquele programa, era gravado, né? Uns eram ao vivo, outros eram gravados. E aí eu disse assim, surgiu um assunto lá, e eu disse assim: não, porque todo dia eu tenho ido para a igreja de bicicleta. Aí o pastor que estava conduzindo o programa falou: corta. Ele me chamou no canto e disse: pastor, quem vai querer ir para a igreja de um pastor que anda de bicicleta? A bênção de Deus não está nas coisas. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Eu me lembro que uma vez eu estava andando com esse pastor, nós passamos na frente de uma loja. Ele falou para mim assim: fecha os vidros. Eu falei: mas tá calor. Não, para quem olhar pensar que meu carro tem ar-condicionado. É diante de Deus tudo isso. É verdade. E aí nós estávamos indo para Santos. Esse mesmo carro com ar-condicionado pifou na balsa de Santos. Aí tinha 4 pastores, nós empurrando o carro de terno e gravata na balsa de Santos, do Guarujá. Os 4 lá empurrando o carro dentro da balsa de terno e gravata. E Deus falava assim: eu não quero que viva para agradar homens, viva para me agradar. E eu disse para esse pastor nesse programa: então parou o programa por aqui, eu vou embora. Porque o tema do programa era farisaísmo. E fariseu eram os homens que falavam e não faziam. Eu falei: se alguém tiver aqui para a igreja que eu pastorei, eles não vão estar preocupados se eu estou indo a pé, se eu estou indo de bicicleta, se eu estou indo de avião, de jato, de helicóptero. Se pessoas pensarem assim, é porque elas estão muito longe do Deus que eu sirvo. Mas essa é a sociedade que nós vivemos. Eu sou pelo que eu tenho. O valor que as pessoas me dão é pelo que eu tenho, não por quem realmente eu sou. E Jesus inverte a história. Ele fala assim: eu te amo por quem você é. Eu sei que você é um miserável, é pobre, cego e nu. Nu você veio, nu voltará. Então é esse relacionamento com este Deus que eu quero ter a cada dia. Aleluia. E as bênçãos dele sobre mim são consequência do meu relacionamento com ele. Eu posso ter a casa, irmão, em nome de Jesus. Eu vou estar sobradão aí, em nome de Jesus. Vou ter um carro do ano, em nome de Jesus. Mas porque ele vai me dar força todos os dias. Vai lá trabalhar, vai acorda cedo, trabalha, vai. E aí cada dia eu vou falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me abençoado. Amém? Então vamos orar. Deus te conhece mais intimamente do que eu. Você pode apresentar para Ele todos os dias a sua lista de necessidades. E mesmo se você não apresentar, Ele conhece quais são as suas necessidades. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Mas apresente o teu coração a Jesus nessa noite. E diga a Ele: Senhor, eu estou contigo não pelo que o Senhor tem. Eu estou contigo pelo que o Senhor é. Porque se eu estiver com Deus, pelo que Ele pode me dar,
dia, talvez Ele não me dê. Deuteronômio 8, versículo 2: te levei para o deserto para provares o coração. Às vezes Deus não dá aquilo que nós queremos para provar o nosso coração. Então vamos orar. Apresente teu coração a Jesus. Diga para Ele nessa noite: Senhor, eu não estou contigo pelo que o Senhor pode me dar, mas eu estou contigo por quem o Senhor é. Senhor, eu não